A palavra herdeiro, ao mesmo tempo que carrega uma certa responsabilidade, está envolta também em, digamos, um estigma. Vai receber tudo de mão beijada do pai? Vai saber tocar a empresa? Mas esse é um título que a nossa entrevistada não quer levar apenas. Ela também não abre mão de preparo. E essa preparação vem sendo feita ao longo de pelo menos 2 décadas. Nas farmácias Pague Menos já passou pelos cargos de gerente de marketing, diretora de compras e de marketing, vice-presidente comercial e hoje é presidente do Conselho de Administração das farmácias Pague Menos. E vem trabalhando nos últimos anos em um projeto que é caro a Pague Menos, que é consolidar a rede como um hub de saúde. Olha, eu, Nonato Albuquerque e o Uri Costa estamos aqui hoje para entrevistar a presidente do Conselho de Administração das farmácias Pague Menos, a nossa Patriciana Rodrigues, a quem agradecemos a sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nonato. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, receber esse convite, contar um pouquinho da minha história e da história da Pague Menos. Como é que você concebe a questão da herdeira? Uma missão, realmente uma responsabilidade não é? É uma grande vocação. Eu nasci em 1976, já começo entregando a idade. E a Pague Menos ela foi fundada em 1981. Então, quando a Pague Menos surgiu, eu tinha 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, a gente não lembra de quase nada. Então, quando eu entendi do que era mundo, já existia a Pague Menos. Então, minha vida toda, a Pague Menos esteve presente. E ter dentro de casa, como pai, fundador, mentor, fonte de inspiração, Deusmar Queiroz, é um grande privilégio. Então, para mim, sempre foi muito claro que, de alguma forma, eu iria ajudar a dar continuidade a esse legado que ele estava tão bem construindo. Então, é uma verdadeira vocação. Uhum. Desde sempre, né? Desde criança, você falou, né? Acompanhando toda essa movimentação ali próximo ao pai. Também diversos cargos, né? Que ocupou nas farmácias Pague Menos. Isso, digamos, apura o olhar, né? O que precisa ser feito, o que está acontecendo. Estar presente no dia a dia da empresa, nos corredores, faz com que a gente tenha muito mais sensibilidade. Uhum. Tenha uma acuracidade no que, de fato, vai fazer a diferença dentro da empresa. E eu tive esse privilégio de visitar todos os departamentos, transitar em todos os departamentos. No começo, era brincar de trabalhar, porque a gente ia muito jovem. O Deusmar, ele sempre fez questão de que nós estivéssemos lá, presente, vivenciando o ambiente da empresa, para que a gente entendesse de onde é que vinham os recursos que permitiam a gente viver tudo que a gente estava vivendo. E, ao mesmo tempo que nos dava a responsabilidade do legado, também nos trazia um repertório, uma bagagem robusta para que, quando chegasse a hora de nós contribuirmos, nós estávamos capacitados para isso. Isso garante até o sucesso, né, de uma empresa familiar. Hoje é capital aberto, né, mas isso garante o sucesso, né, quando os filhos também estão inseridos, né, nessa realidade. É importante que, independente de sermos executivos, inevitavelmente seremos herdeiros. Inevitavelmente seremos sócios. Então, enquanto sócios, enquanto herdeiros, você entender do negócio da família e poder contribuir, ou pelo menos não atrapalhar, já é uma entrega muito boa. E no nosso caso, a gente somos uma família de 4 filhos, eu e mais 3, e todos foram executivos da Pague Menos, cada um nas suas áreas de atuação, onde suas virtudes e atributos puderam contribuir. Eu tive uma trajetória na área de comunicação, marketing comercial, mas tem um irmão que era de expansão, tem um outro que é da área financeira, tem uma irmã que era na parte de gerenciamento de categorias, de marca própria. Então, cada um foi contribuindo, e isso também foi dando ainda mais energia para o nosso fundador, para o Deusmar, continuar firme, e hoje, agora, nós estamos perpetuando essa empresa. Nós estamos enfatizando esse traço do herdeiro, porque no histórico de algumas empresas no Brasil, a falta de continuidade, quando morre o dono, de repente há uma quebra, e que faz com que a empresa não seja tocada, como, por exemplo, a Pague Menos vem sendo feito, né? Só para complementar, porque às vezes o filho interpreta como uma obrigação, né? Eu tenho que receber essa empresa, às vezes não como uma vocação também. É porque ela nasceu dentro. Aí eu acho assim que tem um papel importante tanto do fundador como dos herdeiros, né? O fundador, muitas das vezes, o que a gente tem percebido e observado,
eles normalmente resolvem fazer o processo de sucessão por força de um acidente, de uma fatalidade. Ou ele já não tem mais saúde, ou aconteceu uma morte na família, ou alguma briga que desestruturou, e aí ele vai pensar na sucessão. Lá na Pague Menos foi diferente. O Deusmar, talvez, por ter vindo do mercado financeiro e entender que as empresas que se perpetuam falavam muito em governança, então esse tema de governança, planejamento sucessório, sempre foi muito presente. Haja vista que em 2016... o Deusmar, ainda na flor da idade, ele começou o processo da sucessão da primeira para a segunda geração, onde ele abriu mão de ser o presidente executivo e ficou como presidente do conselho, e o Mário, meu irmão, assumiu como presidente executivo. Quando foi em 2020, 4 anos depois, a gente estruturou toda a parte do conselho, rituais que dessem suporte aos executivos, rituais que dessem suporte ao próprio conselho, e aí ele completou a sucessão da primeira para a segunda, saindo, inclusive, do conselho de administração, e aí eu assumi como presidente do conselho. Véspera da gente fazer o IPO, né? Então, foi uma honra muito grande ter recebido esse convite do meu pai, dos meus irmãos, e na época da General Atlantic, que era um fundo parceiro nosso, para assumir essa posição. E deixa muito claro um sentimento de desprendimento do Deusmar, porque ele estava com 70 anos, 70 e poucos anos, e já se dispôs a fazer tudo isso, né? E ele disse, não tem nenhum mentor melhor do que eu para estar observando o que os meus filhos vão fazer e dirigindo, direcionando, quando porventura eles não tomarem as melhores decisões. Eu vou estar sempre aqui para dar essa luz. E é melhor que a gente tivesse essa oportunidade do que fazer tudo sozinho, né? Então, eu acho que foi uma habilidade, um desprendimento muito grande por parte dele. E nossa, como herdeiros, apesar de nós termos nascido nessa condição, a gente sempre entendeu que a gente precisava contribuir. Não era para a gente navegar naquela companhia só por estar lá, porque éramos filhos do dono. Pior do que herdeiro é filho do dono, né? Então, a gente tinha sempre essa cobrança. Como que eu vou contribuir? De que forma eu vou marcar e escrever parte dessa história? Então, cada um de nós foi entendendo quais eram as nossas aptidões para que a gente, de fato, pudesse contribuir. Não impediu que nenhum de nós morássemos fora, fizéssemos intercâmbio, nos capacitasse informações relevantes para o nosso segmento, para que, de fato, a gente pudesse contribuir nessa história. Então, os dois lados precisam se movimentar para que a sucessão e as empresas familiares deem continuidade. Você falando de história, uma curiosidade. Como é que surgiu o nome Pague Menos? Era outra titulagem que tinha a farmácia? Na verdade, o Deusmar fundou desde a primeira loja. Na época que ele foi imaginar quais nomes poderia ser, né? Ele entendeu primeiro que o segmento deveria ser o segmento de farmácia, porque ele entendia que era um bem de extrema necessidade. E aí escolheu o segmento. Por uma oportunidade, ele resolveu entrar no segmento. E o nome... ele sempre queria garantir o acesso a uma saúde de qualidade. E na hora que você coloca como nome Pague Menos, você já no nome entrega uma promessa. Então, ele precisava ser extremamente eficiente, fazer as melhores negociações, ter uma grande escala para poder negociar direto com a indústria, para gerar aquele propósito que ele tinha no início da fundação da empresa, que era dar acesso. Então, com preços, com a melhor relação custo-benefício, você consegue gerar acesso de qualidade para os clientes. Então, o nome veio desse desejo do acesso. E a gente percebeu isso muito na capilaridade, né, das farmácias Pague Menos, principalmente no interior do estado, né? Esse acesso mais facilitado. É isso mesmo. Hoje a Pague Menos, desde 2009, que nós estamos presentes em todas as unidades da federação. Hoje são quantas? São quase 1.700 lojas. Todas as unidades da federação. E quando a gente fala que a gente está no Ceará, a gente não está só em Fortaleza, que é a capital, mas a gente está nas principais cidades do estado do Ceará. E o mesmo vale para Pernambuco, para Bahia. Nós estamos em Manacapuru. Manacapuru é entre o Rio Negro e Solimões. Né? Então, a gente está lá, de fato, com o propósito de levar acesso a uma saúde de qualidade. Então, em grandes interiores, em polos de abastecimento para as menores cidades, a Pague Menos está lá, seguindo o seu propósito de gerar acesso. São quase 400 municípios diferentes onde nós estamos presentes. Interessante, eu penso aqui
no batalhão de funcionários e servidores, vocês têm um número... 26 mil colaboradores. E aí, se você fizer uma correlação que cada colaborador vai ter uma família aí, em média de 4, 5 pessoas, nós estamos falando de uma cidade importante, né? Que a Pague Menos, ela gerencia com esses colaboradores. E a beleza também está... Como nós estamos presentes em todas as regiões, dentro desses 26 mil colaboradores, nós temos pessoas de todas as raças, temos povos originários. Nós temos um gerente que vai para a loja de cocar, lá no extremo norte, né? Nós temos, de fato, a diversidade. Hoje se fala muito sobre inclusão, sobre diversidade, mas para a Pague Menos, isso foi uma realidade e um diferencial competitivo. Na hora que a gente entendeu que dentro do nosso quadro de colaboradores tinham pessoas de culturas diferentes, de raças diferentes, de repertório diferente, a gente também teve um olhar muito mais acolhedor para os nossos clientes, né? Então, desde sempre, a diversidade foi um diferencial muito importante nosso. Porque a diversidade, justamente, eu ia até aproveitar para emendar nessa pergunta, né? Como perceber, dentro de todo esse escopo, a capilaridade, mais uma vez repetindo isso, do gosto do cliente, né? A partir, né, de cada localidade, né? Porque farmácia, a gente compra remédio, enfim, mas... que cada região precisa, né? Como é que é feito esse estudo? Hoje a gente conta com ferramentas tecnológicas, inclusive inteligência artificial, para nos ajudar. Então, tem alguns algoritmos que são alimentados pela inteligência artificial, porque o varejo, ele é feito de margens muito apertadas, né? A despeito da gente estar trazendo resultados maravilhosos e cada vez mais crescentes, mas... normalmente, o varejo são margens muito apertadas. Então, o grau de acuracidade, de assertividade tem que ser muito alto. E a gente tem utilizado de ferramentas poderosas de tecnologia para garantir que a gente tenha o sortimento correto, a profundidade correta de quantidade de estoque de cada um dos SKUs, o preço adequado, porque o que mais dificulta, o que a gente tem percebido, o que mais dificulta o bom atendimento, lógico que um atendimento caloroso, com amor, empático, já que a gente está falando de farma, você vai para lá para comprar um remédio, ou você está doente, ou alguém da sua família está doente. Então, ter a empatia nesse momento faz toda a diferença. Mas, mais do que isso, é ter a receita completa. Imagina um médico, faz o diagnóstico, né? Diz que você vai precisar tomar 3 medicamentos. Chega na farmácia, tem 1. Ou só tem 2, não tem os 3. Então, isso já é uma barreira. Então, garantir que a receita esteja completa é um grande diferencial positivo, competitivo. E a gente tem entendido as especificidades de cada região. Atender aqui na Aldeota é diferente de atender, talvez, nos bairros de periferia. O mix de produtos são outros, então a gente tem que estar atento a isso. E só com a expertise humana não é suficiente. Então, se a gente tem aí ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial para nos ajudar nisso, a gente tem utilizado para garantir o mix correto. Até perguntar, só para complementar, sobre essa questão, né, do atendimento caloroso, né? Como é que é feito esse treinamento, né? A gente realmente chega na farmácia, né? Tem a pergunta, mas o que você precisa aqui é tal. Né? A gente convive com essa... A gente acaba fazendo até uma amizade, né? Quando a gente vai sempre para a mesma farmácia, né? A gente tem percebido que a farmácia é um local de proximidade, de recorrência e de conveniência. Então, muitos dos nossos clientes são clientes que estão ali na proximidade, que vão, de certa forma, repetidamente. E ter um vendedor amigo, ter um farmacêutico amigo, é um grande privilégio. A gente tem sempre mostrado isso para o nosso time. Então, são horas e horas de capacitação, de treinamento, para que eles entendam, né? Se colocar no lugar do outro é o principal diferencial competitivo de quem é um bom vendedor, né? Se você não entende a dor, e aí fazendo a correlação de farmácia e dor, se você não entende a dor do cliente, fica difícil você conseguir a solução para aquela dor, né? Então, tem que estar atento, tem que ter um atendimento caloroso e com amor. Quem vê você falando assim com tanto entusiasmo, com tanto empenho, com vocação, a imaginar, não tem problema para liderar, não. Mas tem os desafios, né? Quando a gente fala de 26 mil colaboradores, quando a gente fala de um Brasil que tem dimensões continentais, que existem vários Brasis dentro desse Brasil, que tem uma força de regulamentação muito exigente, então...
todos os dias são desafiadores. Mas a vantagem é essa, se nós temos bons problemas, teremos que ter alguém para solucionar, né? Então, temos sempre emprego garantido. Então, é um desafio, mas é um desafio gostoso, né? E a gente conta, como eu falei, com um grande time, não é uma empresa de uma pessoa só, né? É uma empresa de um time que trabalha de forma colaborativa. E quando a gente começou agora o processo de ter o primeiro CEO não familiar, foi um grande desafio para a família, né? Então, durante muito tempo, o diretor era um irmão, o vice-presidente era uma filha, uma irmã, o presidente da empresa era o pai. De repente, vai vir um CEO. Se era difícil liderar só entre nós, imagina quando vem um CEO não familiar. Como é que foi a escolha do Jonas? A escolha foi coisas que o universo coopera e faz com que tudo aconteça como deveria ser feito. O Mário... Nada acontece por acaso. Nada acontece. O que tem que ser é tão forte que acontece, né? O Jonas, ele foi da indústria farmacêutica há muito tempo. Então, já tiveram várias oportunidades de eu sentar na mesa como diretora comercial, vice-presidente comercial da Pague Menos, e ele do outro lado como diretor comercial da Bayer, da Roche, das inúmeras empresas a qual ele teve à frente. Então, a gente negociava e a gente tinha um carinho muito grande. Ele era cearense, a empresa cearense. Ele sempre foi uma pessoa muito atenta ao outro, ao ser humano. Eu acho que esse é o grande diferencial do Jonas. Ele é um gestor de pessoas, né? E como a Pague Menos tem como valor gente que cuida de gente, não tinha ninguém melhor para ser esse CEO. Então, ele estava na Oceania, na Austrália, do outro lado do mundo, e surgiu a oportunidade do Mário, meu irmão, que estava na cadeira de presidente executivo, CEO, viajar numa missão empresarial para a Oceania. Quando chegou lá, ele encontrou-se com o Jonas. E ele já estava há 7 anos como presidente executivo e na cabecinha dele já tinha um desejo de, talvez, colocar outra pessoa à frente da Pague Menos, porque a Pague Menos ia faturar mais de 13 bi, já éramos quase 26 mil colaboradores, mais de 1.600 lojas na época. Então, ele entendia que precisava de mais força, né? E aí, quando ele viu o Jonas, ele disse, será que o Jonas pode ser o CEO da Pague Menos? Deixa eu ligar aqui para a Patriciana, eu estava como presidente do conselho, deixa eu ligar para o Deusmar, fundador da empresa. O que é que vocês acham do Jonas? Aí a gente, poxa, o Jonas, de casa, um cearense, que tem valores muito parecidos com o nosso, pode ser uma possibilidade. Mas ele está na Oceania, liderando lá a Baia como o líder da unidade da Baia, provavelmente ele não vai nem imaginar a possibilidade. Mas faça o convite, vai que, né? E ele fez o convite e o Jonas... Não estava na minha cabeça isso, mas eu vou estar de férias, vou visitar a terra e vou lá visitar vocês. Uhum. E aí veio, conversou conosco. E eu vou dizer, convidar pessoas para ajudar a gente a seguir o propósito de cuidar da saúde do brasileiro, de gerar acesso a uma saúde com amor e com qualidade, é muito fácil. Porque todo mundo quer fazer parte dessa história bonita, né? Então, ele veio, deu o sim, está conosco desde janeiro de 2024. Então, agora, em 2025, fez 1 ano, já está com 1 ano e alguns meses. E a gente está muito satisfeito com o resultado que ele vem nos ajudando a construir. Inclusive, eu li uma entrevista dele, onde ele ressaltava a estratégia fundamentada em superar dificuldades. Foi numa recente entrevista num jornal que houve um processo, por exemplo, de da empresa, e ele, o que passou em 2024, ele em 3 meses, ele falou assim, nós conseguimos, com uma estratégia dos nossos trabalhadores, dos nossos servidores, a superar e a ter um lucro líquido realmente. Foi recente, né? O primeiro trimestre desse ano. Tem uma escuta ativa muito importante. A formação dele é de psicólogo. Então, ele aprendeu a ouvir o outro, né? Entender as necessidades do outro. E logo que ele chegou... a gente tentou trazer e apresentar os números, ele disse, eu não quero ver nenhum... A primeira coisa não vão ser os números, por favor, não me mostrem os números. Eu quero conversar com as pessoas. E aí ele fez um processo muito inteligente, foram 70 horas, 70 grupos, cada grupo de 1 hora, de 5 colaboradores aleatórios, de caixas, balconistas, diretores, gerentes, estagiários. Então, eram grupos de 5 em 5 pessoas, 70 grupos, só para ouvir.
o que é que te orgulha na Pague Menos e se você fosse mudar alguma coisa na Pague Menos, o que você mudaria? E a partir desse questionário simples, dessas duas perguntas, ele montou a estratégia do que ele iria fazer na gestão dele como CEO, né? O que era orgulho dos colaboradores era o inegociável, não podíamos mexer, muito pelo contrário, tínhamos que empoderar, e aquilo que eles diziam que gostariam de mudar era onde ele deveria atuar, e é isso que ele tem feito e tem surtido muito êxito. Eu queria falar dessa questão da proximidade, né, do conversar, e você citou a figura do farmacêutico, né? E na pandemia a gente viu muito isso, né, da proximidade das pessoas com o farmacêutico, porque a gente ia mais na farmácia do que o próprio hospital. Muita gente tinha medo de ir para o hospital, né? Como é que é o trabalho realmente do farmacêutico, dessa proximidade e também como um personagem, né, para garantir esse acesso, né, à saúde? Desde 2016 que a Pague Menos entendeu que o modelo de farmácia precisava mudar. Assim como todos os varejos vão mudando, assim como o comportamento dos clientes vão mudando, a gente, enquanto fornecedor de serviço, tem que estar atento a essas demandas para poder se adaptar às necessidades do cliente. E a gente percebia claramente uma dor no que diz respeito a acesso dos primeiros cuidados. Eu sei que quando a internet veio, ela democratizou a informação. Hoje você, com o celular na palma da mão, com o computador, você tem acesso a informações inúmeras. Mas quem é que diferencia o que é fato e o que é fake? Então, a Pague Menos, ela se dispôs a ser essa grande fonte de segregação do fake e do que é fato, né? E o farmacêutico é esse profissional que é o viabilizador dessa informação. Então, o consumidor, às vezes, chega na loja já com vários conteúdos, porque pesquisou, porque alguns deles extremamente equivocados, e o farmacêutico, que é aquele profissional que estudou por mais de 5 anos, entende a composição dos medicamentos, como que ele vai atuar dentro do corpo humano, quais são as interações medicamentosas, ele começou a trabalhar fortemente em educar a população brasileira. E a gente criou a figura do consultório farmacêutico, que antes ele fazia isso no balcão, na frente de todo mundo, né? De certa forma até constrangedor. E aí a gente criou uma salinha, com uma mesa, com a possibilidade de ter uma maca para as pessoas tirarem as dúvidas. E o farmacêutico pode fazer muita coisa, né? Ele pode orientar, ele pode explicar quais são as interações que acontecem. A gente tem percebido, com estudos importantes que mostram que mesmo depois que o paciente vai no médico, que o médico entende qual é que é a patologia do cliente, né, do paciente, que prescreve um medicamento, mais de 50% dos pacientes não aderem ao tratamento. Então, se já existe um desafio de chegar até o médico e ser diagnosticado, imagina os que são diagnosticados, que têm a receita e não completam o tratamento. Então, o farmacêutico tem um papel muito importante de conscientizar a adesão ao tratamento. Porque uma coisa é você cuidar da pressão alta, outra coisa é você cuidar de um cardiopata. Uma coisa é você cuidar da gastrite, outra coisa é cuidar de uma úlcera. Então, quanto antes você fizer o tratamento correto e sanar a sua patologia, melhor para você enquanto paciente, menos oneroso para o Estado, se for o Estado que for arcar com esse custo, menos oneroso para o próprio paciente, se ele for arcar com esse custo. Então, o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, salva vidas. Se o nosso propósito, enquanto empresa, é gerar uma saúde com amor e com qualidade para todos os brasileiros, a gente precisa da figura do farmacêutico para fazer esse trabalho de conscientização. Eu vou aproveitar que já falou. Vocês têm uma vitória muito grande na venda presencial e nas vendas digitais. Como é que foi adaptar-se para esse momento novo? A gente já vinha trabalhando muito fortemente os canais digitais. Com a pandemia, esse foi um canal que deu um boom, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, a pandemia promoveu ainda mais um crescimento nos canais digitais. Como nós já estávamos preparados, a gente pôde navegar de uma certa forma melhor que talvez outros players. Bem verdade que ninguém nunca imaginou que viria uma pandemia e as dimensões do que seria. A gente tem trabalhado muito fortemente. Hoje, quase 20%, 17,8% de tudo que é vendido na Pague Menos, ela é feita através de canais digitais. Seja o app, seja um parceiro de super app, seja o nosso site, a entrega em domicílio. Então, é um canal extremamente importante. Se a gente fala de diversidade, de clientes, de histórias diferentes, de modelos de vida diferentes, a gente precisa oferecer
a diversidade também nos canais, né? O cliente precisa comprar do jeito que ele quer e receber do jeito que ele imagina, né? Então, o cliente pode transitar em todas essas plataformas. E aí, trazendo um pouquinho da pandemia, eu acredito que o Brasil dificilmente teria passado por esse momento de pandemia se não pudéssemos ter contado com as farmácias como local de testagem. Verdade. Então, a gente estava, desde 2016, já colocando o farmacêutico nesse local de ser protagonista de cuidar da saúde dos clientes, de mãos dadas com o médico. Já tínhamos um espaço segregado, então, um consultório, que facilitou muito as pessoas irem fazer a testagem de Covid, entender como deveriam se portar, porque naquela época tinha muitas dúvidas, né? Usa máscara, não usa máscara, álcool gel, não álcool gel, vacina, não vacina. Então, ter um profissional da área de saúde dando a segurança, trazendo informações relevantes, foi muito importante. E aí a gente vem se demonstrando como um grande agente nesse ecossistema de saúde. Hoje já são, por trimestre aí, quase 1,5 milhão de atendimentos só de serviços farmacêuticos. São mais de 60 serviços diferentes que vão desde uma simples monitoramento da pressão, ou então para entender como é que está a sua diabetes, ou uma bioimpedância, quem quer começar a perder peso, entender como é que está seu estado de saúde, há marcadores importantes. Nós temos uma história que eu acho interessante divulgar. Tem uma loja nossa que ela fica próximo a uma grande rodovia que tem um posto de gasolina. E, por iniciativa da própria farmacêutica lá, ela começou a convidar os caminhoneiros que pernoitavam naquele posto de gasolina a fazer alguns testes. Porque uma gotinha de sangue é uma coisa relativamente simples. E ela começou a fazer sífilis. Mais de 30% dos caminhoneiros que fizeram o teste estavam positivos de sífilis. Quando é que aquele caminhoneiro iria procurar um hospital, um posto de saúde, uma UPA, para poder ter esse diagnóstico? Na hora que ele descobrisse, já estava com sintomas exacerbados e, muito provavelmente, já teria contaminado várias outras pessoas. Então, esse papel simples, porém extremamente importante do farmacêutico, pode sim salvar vidas. E se a gente extrapola isso de um exemplo simples da sífilis, quantas outras patologias que podem ser, através do farmacêutico, através do consultório farmacêutico que a gente estipulou dentro das nossas lojas, fazer essa triagem e direcionar para o tratamento correto através do médico. Dessa visão que ela acaba de narrar, dá para se entender porque você quer transformar a Pague Menos num hub de saúde. É verdade. Eu sei que o Brasil, ele tem algumas dores. E também é um país de muita riqueza, né? De muitas soluções acertadas. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente ainda não encontrou a solução para gerar acesso de saúde para todos os brasileiros. Nós estamos falando aí de uma população extremamente numerosa. E mais de 70% dos brasileiros são dependentes únicos do SUS. Eu entendo que o SUS é um sistema extremamente eficiente, eficaz, mas na hora que ele tem a pressão de uma população numerosa como a nossa e 70% das pessoas são dependentes do SUS, ele vai ter que tratar os casos mais graves. E a gente sabe bem que o diagnóstico precoce salva a vida. Se ele vai focar nos mais graves, ele não vai conseguir promover o diagnóstico precoce. Então, utilizar 90 mil farmácias, né? As pessoas perguntam, tem Pague Menos em toda esquina. Por que tem Pague Menos em toda esquina? Para poder fazer a triagem das patologias, para que os pacientes tenham acesso ao que ele tem, direcione para o médico correto e faça o tratamento adequado, né? Então, esse diagnóstico precoce salva vidas. E a Pague Menos, como hub de saúde, pode ser um agente importante no nosso ecossistema de saúde do Brasil. Olha, para quem chegou agora, nós estamos conversando com a Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, onde ela faz uma viagem a si mesma. A gente vê, você brilha seus olhos quando você fala do empreendimento, porque eu acho que é um exemplo raro de herdeira, vou colocar de novo, que se empenhou tão bem que parece ser a fundadora. As pessoas dizem que quando você faz o que você é apaixonado por, você nunca trabalha nem um dia, né, para fazer naquela paixão. E eu tenho, desde muito cedo,
Eu não lembro disso, né? Mas meus pais dizem que quando eu era muito novinha, eu dizia que queria ser presidente do Brasil. E eles diziam, meu Deus, você quer ser presidente do Brasil? Menina nova, de 6, 7 anos, né? E eu, papai, eu quero ser presidente do Brasil. Porque na minha inocência de menina, eu entendia que o presidente do Brasil era quem cuidava das pessoas. E o meu propósito de vida pessoal é cuidar das pessoas. Aí imagina você. Qual é o partido que já está afiliado? Não, aí eu já entendi que, como o meu propósito de vida é cuidar das pessoas, e eu tô numa instituição, que é a Pague Menos, que não precisa ser um partido, né? É a Pague Menos, que tem como missão levar saúde de qualidade, portanto, cuidar das pessoas. O meu propósito de vida pessoal e o meu propósito como companhia, eles têm total sintonia. Então, isso faz com que eu faça de forma muito apaixonada mesmo. Por isso que, quando você perguntou, eu falei, é vocação, né? É vocação. Essa é a minha vocação. O partido dela é PM. Exatamente. Inclusive, tem algumas falas que eu tenho trazido muito. Algumas pautas eu entendo que ela é apartidária. Cuidar das pessoas independe se é esquerda, direita, centro, meio. Falar sobre acolhimento, sobre respeito, sobre direitos. Independe qual é o partido, né? Então, algumas horas eu falo sobre o empoderamento feminino. As pessoas, então você é da esquerda. Aí eu falo sobre uma saúde de qualidade, então você é da direita. Então, independente de ser esquerda ou direita, tem pautas que tem que ser nossa, do cidadão. E é isso que a gente tem lutado, né? Pelas essas pautas que ela é unânime. Todo mundo precisa lutar por direito e por respeito. Yuri. Queria falar sobre você falando da expansão da marca, né? E tem uma marca que há alguns anos chegou, que é a Extra Farma, né? Quais são os planos para a Extra Farma, né? Expandir a marca, separado, incorporar? Na época que a gente foi apresentado a essa super oportunidade de adquirir a Extra Farma, para a gente foi realmente um marco, porque nós estávamos numa linha de expansão muito agressiva, tínhamos 1.100 lojas, e a Extra Farma era um parque de 400 lojas, né? Muito, muito focada nas regiões norte e em alguns poucos estados do Nordeste, que para a gente dava uma complementariedade estratégica importante. E quando a gente foi vendo quais clientes que a Extra Farma atende versus os clientes que a Pague Menos atende, quais são os valores da Extra Farma com os valores da Pague Menos, tinha muita sinergia, né? Então, dava para a gente capturar muita coisa se nós somássemos essas duas marcas. E o que é que a gente vem fazendo desde lá? A gente vem trabalhando em melhorar toda a parte de gerenciamento de estoque, de sortimento, de precificação da Extra Farma, assim como a gente faz na Pague Menos, faz lá na Extra Farma também. Em alguns mercados, onde a força da marca da Pague Menos é muito gritante, a gente entende que faz sentido a gente transformar a bandeira Extra Farma por bandeira Pague Menos. E a gente tem feito isso em vários estados e tem tido um êxito tremendo. Por exemplo, em São Paulo, todas as lojas que tinham Extra Farma se transformaram em lojas Pague Menos, e para a gente foi muito importante, porque antes nós tínhamos uma rede média Pague Menos, uma rede média Extra Farma. Na hora que junta tudo para ser Pague Menos, ficou com muito mais escala, com muito mais visibilidade. Então, para alguns estados, a gente vai fazer essas migrações, mas existem outros estados que a força da Extra Farma, ela tem valor. Né? Então, para alguns lugares ainda continua a bandeira Extra Farma, atendendo o cliente com todo carinho, com todo amor, com toda afetividade, que é uma marca das duas bandeiras. E na época que a gente fez a fusão, a gente teve muito cuidado para não ser a Pague Menos engolindo a Extra Farma. Era o melhor das duas bandeiras, era o melhor das duas culturas. E tinham muitas coisas que existiam nas relações da Extra Farma que a gente aprendeu. Então, a gente potencializou a cultura Pague Menos Extra Farma com o melhor das duas. E aí a gente vem seguindo dentro desse conceito, né? Onde o market share da Pague Menos, ele é forte o suficiente para incorporar as marcas da Extra Farma, nós estamos fazendo. Onde a força da marca da Extra Farma é relevante, a gente não pode desperdiçar essa força. Vou fazer mais uma pergunta, então. Você tem citado muito a questão, nós começamos a falar de herdeira, e a sucessão. Quando se pensa em sucessão, o trabalho conjunto da família aparece, transparece acima de tudo. Você falou que na escolha do senhor houve o consenso geral. E na sucessão, como é que ocorre? Você, claro, você é muito jovem ainda, tem ainda 50 anos à frente. Mas a gente tem pensado muito, eu acho que é importante, né? Como o Deusimar sempre trouxe para a gente esse conceito de governança, a gente precisa
trazer esse conceito também para as próximas gerações, né? Eu sou segunda geração, mas nós temos aí terceira geração, netos do Deusimar, filhos nossos, que estão de 13 a 20 e poucos anos. Ainda são jovens, mas já tem as regras, né? Como eles se capacitarão, como eles participarão pelas empresas as quais a família investiu, que não é só a Pague Menos, a gente tem uma indústria que é a Biomática, tem uma financeira que a gente está fundando agora, tem a Renda Participações, então tem outras empresas do grupo, a gente tem 50% de uma transportadora na parte de logística. Então, eles precisam entender cada uma dessas empresas, se formar com relação a essas empresas, se capacitar para, sim, contribuir. E é tão interessante, a gente entende tanto o valor da governança, que do mesmo jeito que eu sou presidente hoje do Conselho de Administração da Pague Menos, nós temos um Conselho da Família. Então, a gente tem um Conselho da Família, onde o presidente do Conselho da Família é um membro da terceira geração, é uma neta do Deusimar, que ela promove eventos para garantir que essa terceira geração tenha relação constante com a segunda e com a primeira, que os valores da família se perpetuem, assim como eu tenho como presidente do Conselho da Pague Menos o papel de ser guardiã dos valores da Pague Menos. O Conselho da Família tem o papel de ser o guardião dos valores da família. E entre esses valores é preparar a terceira, a quarta geração para esse momento de sucessão. Que quando a gente fala sucessão, não obrigatoriamente precisa ser como executivo, né? Mas, sem sombra de dúvida, seremos sócios. Porque, naturalmente, todos irão, de alguma forma, herdar parte desse legado, né? Então, precisa ser formado enquanto sócio. E agora, em junho, nós vamos fazer a nossa segunda convenção da família. Eu tenho uma convenção da Pague Menos, que reúne os líderes da Pague Menos. A gente está falando aí de mais de 300 líderes, onde vem palestrantes, onde a gente faz treinamento, capacitação, dinâmicas. E nós temos a convenção da família Queiroz, onde a gente tem lá a primeira, a segunda e a terceira geração, com palestrantes que vêm conversar conosco, executivos da empresa, trazendo de uma forma... de uma linguagem muito didática, porque nós estamos falando desde o Deusimar a um neto de 13, 12, um bisneto de poucos anos, né? Então, vão lá começar a fazer com que eles tenham ambiência no mundo corporativo e nos negócios da empresa. Esses já têm esse fulcro de energético que você, para falar da empresa assim, já se envolvem, pelo menos de... Já está percebendo alguém que é aquela percepção que você tinha pequena de olhar... Eles já denotam isso? A gente de fora, né, acaba percebendo alguns traços. Eles são muito novos. E a gente fica com muito receio de rotular e perder talentos. Porque na hora que você escolhe um, você não está deixando de escolher o outro, né? Mas a gente observa esse desejo. Eu acho que, como sempre foi muito claro do Deusimar para a gente tem feito da gente para os nossos filhos, a paixão por levar saúde com qualidade para todos os brasileiros. Então, a gente vê neles o desejo de contribuir. De diversas formas, de maneiras diferentes, mas alguns deles já participam ativamente na convenção, em eventos da empresa, eles já estão ali participando. A gente teve, recentemente, a construção do planejamento estratégico para os próximos anos da Pague Menos. Eles participaram como ouvintes, né, ouvindo. Nós temos um comitê de investimento da família, que aí vem executivos da Pague Menos falar os números da Pague Menos. Eles participam ouvindo como que está os números financeiramente, os dados da Pague Menos. Então, eles estão vivenciando esse ambiente, se formando, para quem sabe um dia estar lá como executivo, como membro do conselho ou como sócio, né? Isso é garantindo também a saúde da empresa para o futuro, né? Exatamente. Interessante que ela fala tão bem das marcas humanas, da sucessão dos colaboradores. E eu ia perguntar exatamente de marcas. Vocês têm marcas próprias, investiram também nesse setor, Isso. que parece que é um grande sucesso, que outras farmácias começaram a fazer isso. É verdade. A gente entendeu que ter essa infraestrutura de quase 1.700 lojas, 26 mil colaboradores, poderiam ser utilizadas para oferecer produtos que, porventura, os nossos parceiros da indústria ainda não tivessem ocupado o espaço, né? Então, quando a gente fala de proteção solar, hoje, o protetor solar mais vendido dentro da Pague Menos é um protetor de marca própria, né? Então, a gente foi atrás de qual é que é o fator
fator de proteção, o preço, a embalagem, que ainda está ali sem ser oferecido pelos grandes parceiros, para que a gente possa ofertar. Então, como a gente tem os dados, mais de 90% de toda a nossa venda, ela é capturada a informação, então a gente pode, com propriedade, entender como atender melhor os nossos clientes, né? Então, a gente tem protetor solar, a gente tem suplementação alimentar, nós temos a parte de higiene e beleza, produtos infantis, alguns desses todos com a marca própria da Pague Menos. Em cada uma das suas categorias tem um papel importante da marca própria naquela categoria. Nós sabemos que esse é um país onde as empresas vivem muito preocupadas com a onda que vem, a econômica, que uma hora está assim, as mudanças. Como é que você, com essa visão, vê este país daqui para frente? A gente tem entendido muito bem que quando você olha para a paisagem, tem o fundo e tem a figura, né? Então, o fundo é todo esse cenário macroeconômico, cenário político. A gente está sempre cada vez mais preocupado com a figura, com o que a gente pode controlar, com o que a gente pode dominar. A gente tem um jargão lá muito próprio nosso, e aí, em off, trazendo que é com governo, sem governo. Apesar do governo, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente em... O ministro da Economia é o meu VP financeiro, né? O ministro da Comunicação é o meu VP de Marketing. Então, a gente tem que fazer o nosso papel independente de quem está lá. Que, como você mesmo colocou, são ondas, né? Que vêm e que vão, e a gente tem que ter o melhor. Nós temos, por essência, o desejo de sermos sempre muito otimistas. Uma empresa que tem 1.700 lojas, que emprega 26 mil colaboradores, não pode imaginar que o futuro não vai ser de sucesso, frutífero. Então, a gente tem sempre esse olhar muito otimista. Então, se você quiser a minha opinião pessoal, o Brasil vai dar certo. Talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas vai dar certo. Como é que se diz quando está acima da maré, o bom surfista? Na crista da onda? Na crista da onda. É antigo, mas vale a pena. Vocês estão nadando na crista da onda com todas as adversidades que possam surgir deste país, mas com um olhar atento à figura humana. Eu fiquei encantado aqui. É algo assim que transcende a figura de uma empresária. Transcende no sentido... Nonato, sabe uma coisa? Eu tenho hoje diretor da Pague Menos que foi caixa. Isso é muito bonito, é de fato promover a mobilidade da arquitetura social. Quando você fala de igualdade de oportunidades, da hora que nós temos um diretor que foi caixa, faz toda a diferença, né? Claro. Então, assim, a gente realmente acredita no potencial humano e investir nas pessoas. E no mundo onde se fala muito em inteligência artificial, o que vai fazer a diferença na minha vida, na sua e na sua, Yuri, é sermos cada vez mais humanos, né? Então, investir em valores humanos faz toda a diferença. E é isso que a Pague Menos tem feito. Deixa uma mensagem aí, para finalizar, nós temos 5 minutos, e você pode utilizar como bem quiser. Eu tenho um sonho de que, muito em breve, né? Candidatar ainda? Não. Eu acho que cada um consegue contribuir dentro da sua área de atuação. Ter empresários e ter executivos que cuidam das pessoas é importante, né? Da mesma forma de ter políticos que fazem os seus papéis, né? Então, como a gente viveu no mundo corporativo, meu repertório é corporativo e a gente vai ficar lá fazendo a diferença. Mas o meu sonho é, mesmo não tendo um papel de legislador, de executivo do governo estadual, né, de político, é garantir que os brasileiros tenham acesso à saúde. Existem várias vidas que deveriam permanecer, várias mortes que poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse acesso a uma saúde de qualidade. Às vezes é tão sutil e, assim, dói. É como se fosse um soco no estômago na hora que você vê, poxa, não está mais conosco porque não teve acesso a uma informação, um antibiótico que seja, né? Um exame para dizer que ele estava com um PSA alto ou estava com diabetes. Tem algumas doenças que são extremamente silenciosas, como a diabetes, a hipertensão. Se você faz o diagnóstico precoce, a pessoa tem uma vida muito mais de qualidade. Então, o meu sonho é que todos os brasileiros tenham acesso a uma saúde de qualidade e estarei à frente da Pague Menos como presidente do conselho ou em outra posição, como sócia, como herdeira, mas sempre com o objetivo de perpetuar esse propósito da empresa, que é levar a saúde com qualidade. E eu acho que nós vamos conseguir isso com lideranças cada vez mais humanas. Nunca focar
no resultado e focar nas pessoas, porque os resultados, eles vão seguir os comportamentos. Então, se a gente se comportar corretamente, né, motivar e engajar as pessoas, nós vamos, de fato, fazer essa diferença. Esse é o nosso encontro entre tantos, que trouxe exatamente essa senhora empresária, mas que tem um olhar voltado para o lado humanitário, de preservar vidas e pessoas. Parabéns a você pela dimensão que você expõe aqui e que demonstra talvez o seu coração e a sua mente. Muito obrigada. Um abraço.